De mensagens, encontros com Jesus. O primeiro encontro foi quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo Satanás. Hoje, abra sua Bíblia aí, por favor, em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Versos 1 a 12. Marcos 2, 1 a 12. O texto também vai ser projetado ali na tela. Obrigado, meu irmão. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o teu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar? Queria te desafiar a orar nessa noite. Você orar por você. Peça para Deus falar o seu coração nessa noite. A série é Encontros com Jesus. Peça ao Senhor para ministrar o seu coração. A palavra de Deus já foi lida e ela é suficiente. Deus, nós já lemos o texto bíblico. Cremos que o mesmo Cristo que operou esse milagre, que declarou o perdão, que revelou o coração das pessoas que estavam ali, é o mesmo que está aqui nessa noite. É o mesmo Cristo que anda no meio da igreja. O Cristo que conhece não somente as nossas ações, mas as nossas motivações. Que conhece o mais profundo do nosso ser, os segredos guardados nos porões da nossa alma, que sabe tudo da nossa vida. E o que nós mais precisamos é de um encontro gracioso com esse Cristo, um encontro resgatador, uma ação poderosa do Teu Espírito nas nossas vidas, revelando o Cristo que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Fale ao nosso coração nessa noite. Não permita, Senhor, que voltemos para a nossa casa da mesma maneira que nós chegamos aqui, mas que possamos sair daqui cheios da presença do Senhor. No nome e para a glória de Jesus. Amém. A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Poeta, escritor, cantor, compositor Vinícius de Moraes. O ministério de Jesus é marcado por vários encontros: prostitutas, leprosos, religiosos, gente de todo tipo, culta, sem cultura nenhuma, escribas, fariseus, saduceus, poderosos, Pilatos, e até mesmo com Satanás, como nós vimos no último domingo.
Da manjedoura até a ascensão, vários encontros que foram agendados na eternidade. E se você fizer um estudo detalhado da manjedoura até o Gólgota, onde Cristo foi crucificado, você vai perceber a rota que Cristo fez. É muito interessante. Ele faz curvas inimagináveis para encontrar-se com alguém. Ele entra em becos e vai até o palácio, ele vai ao fundo do poço para encontrar com alguém, para ter um resgate, para dizer uma palavra. Jesus encontrando pessoas e pessoas vindo ao encontro de Cristo. Encontros inusitados, como em breve eu pretendo trabalhar um com vocês. Quando Jesus entra no lugar chamado Betesda, no tanque de Betesda, chamado Casa de Misericórdia, onde havia vários enfermos, e Jesus entra naquele lugar para salvar uma pessoa, uma única pessoa. Por que ele faz isso? Alguns encontros marcados por milagres, outros encontros sem nenhum milagre, como o encontro de Jesus com o jovem rico. Apenas argumentações. Nenhum milagre foi feito ali naquele momento. Eu tenho orado por essa série, irmãos, para que cada domingo seja marcado por encontros marcantes, como o divisor de águas. Quem sabe hoje é um dia de um encontro especial na sua vida. O encontro de hoje é muito interessante. Aqui Jesus faz 3 coisas extraordinárias, se você prestou bem atenção no texto. Esse encontro demonstra claramente que Jesus é verdadeiramente Deus. Como ele faz isso? Lendo o pensamento das pessoas. Diferente do diabo, como eu disse na semana passada, o diabo faz deduções, ele não sabe o que passa na sua cabeça, mas por ser um observador, ele faz algumas deduções. Mas Jesus não, ele conhece, ele sonda. Ainda a palavra me não chegou à língua, Senhor, e o Senhor já conhece. Ele não precisa observar as janelas do nosso coração, mas ele sonda e nos conhece profundamente. Outra ação extraordinária que Jesus faz aqui é curar um paralítico, alguém que não andava, alguém impossibilitado de caminhar com as próprias pernas. Terceiro, e que vira o mundo de cabeça para baixo, ele declara perdão, antes mesmo de derramar o seu sangue na cruz do Calvário, como pagamento de uma morte substitutiva. Ele diz para o homem: os teus pecados estão perdoados. O texto que nós lemos diz, dias depois de quê? Dias depois do seu batismo, da tentação, da prisão de João Batista, Jesus está em pleno vapor, pregando o Evangelho, fazendo milagres, chamando discípulos, ensinando sobre o reino de Deus, e a fama de Jesus foi crescendo muito rápido. E começou a vir gente de várias regiões para experimentar o milagre de Cristo. E o texto que nós lemos diz que ele entra numa casa em Cafarnaum. Preste atenção que essa informação ela é importantíssima. Por que o texto diz assim, em Cafarnaum? No final eu vou fazer uma aplicação sobre isso. Alguns acham que essa casa era a casa de Pedro, mas isso é secundário. O que importa é que Jesus entra numa casa, a casa está cheia e pelo menos 3 grupos de pessoas estão ali. Gente querendo ouvir de Jesus, gente querendo aprender de Jesus, gente bebendo como uma esponja sedenta as palavras de Cristo. Mas existe também ali um outro grupo, que são os juízes da mensagem e os juízes do mensageiro. São os religiosos que tinham inveja de Cristo e que não estavam ali para aprender de Jesus, pelo contrário, eles estavam ali para julgar Cristo, incomodados com Cristo. Um outro grupo que nós encontramos aqui nessa reunião é o grupo que é formado por aquelas pessoas que fazem de tudo para levar alguém aos pés de Cristo, que não mede esforço para colocar alguém aos pés do Filho de Deus, que são os amigos. Mas eu preciso dizer algo para você que talvez eu vou te decepcionar, porque nós estamos acostumados a olhar para essa passagem e pensar que a mensagem central dessa passagem é a necessidade de ter 4 amigos. Quantas mensagens você já ouviu alguém ensinando sobre esse texto? Esse texto fala da necessidade da amizade, mas a mensagem central desse texto não é sobre os 4 amigos. Eu tenho falado para vocês que a mensagem central da Bíblia é quem, gente? Cristo. Pode responder. É por isso que a sua abordagem sempre, quando você ler a Bíblia, não é o que esse texto tem a ver com a minha vida. Isso é secundário. É o que esse texto tem a ver com Cristo e que me ensina.
Eu tenho que olhar para esse texto e a pergunta que eu tenho que fazer é: o que Jesus quer me ensinar nessa noite? O que Jesus quer me ensinar com esse encontro? O que eu preciso aprender aqui? Qual é a aplicação daquilo que Jesus está fazendo? Existe sim uma aplicação, e em breve eu vou fazer sobre esses amigos. A casa está cheia, irmãos. Jesus está ali anunciando a palavra de Deus. O ambiente já não suporta mais de tanta gente. Uma multidão para ouvir, uma multidão para julgar Jesus e algumas pessoas também para atrapalhar. E atrapalhar logo um paralítico que não tinha condições de se aproximar de Cristo. Uma cena surge especial. Projeta o verso 2. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado do ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura descer o leito em que o paralítico estava deitado. Eu sei também que nós estamos acostumados a enfatizar o esforço que esses 4 homens fizeram. As casas tinham uma escada lateral que ficava ali fixa. Mas segundo os estudiosos da história, essas casas não são como as nossas casas, com lajes tão altas. As casas elas ficavam perto das encostas. Então o acesso não era tão difícil assim como nós imaginamos. Era só você aproximar da encosta e chegar ali no telhado. E as casas não tinham portas largas. Sabe como as pessoas entravam com os móveis? Todo cômodo tinha um buraco. E você chegava com o móvel, tirava aquela porta ali, destelhava aquele pedaço específico e descia através de cordas o móvel da sua casa. E foi justamente isso que esses 4 homens fizeram. Subiram com o paralítico, abriram aquele telhado no local específico onde Jesus estava, no cômodo certo, e desceu aquele homem diante de Cristo. Mas sem tirar também o esforço que esses homens fizeram, porque eles poderiam muito bem dizer para aquele paralítico o seguinte: olha, meu irmão, a casa está cheia, eu acho que não é da vontade de Deus a sua cura. Pensemos bem, quem sabe outro dia a gente chega mais cedo, antes de chegar a multidão, antes de chegar o povo. Então, vamos deixar isso para lá? Não vamos fazer isso. Corremos o risco de subir com você, aconteceu alguma coisa. Mas o ponto da mensagem é que o homem encontra-se totalmente incapacitado, ele é um paralítico. E uma cena eloquente, alguém descendo e Jesus ensinando a palavra de Deus. Imagina, esse telhado aqui, se tivesse ali uma abertura, e do nada começa a descer alguém. Consegue imaginar? Que cena! Jesus olha para aquilo ali e diz algo muito interessante. Porque em nenhum momento no texto bíblico o paralítico diz alguma coisa, nem os 4 homens. A cena acontece sem palavras nenhuma. Um homem descendo por cordas diante de Cristo. Jesus olha para aquela cena impactante e surpreende todo mundo. Porque as palavras de Cristo são surpreendentes. Projeta. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Aquele homem foi pedir perdão, gente? Você acha que ele foi pedir perdão? Será que Jesus entendeu bem o esforço que esses homens fizeram para dar essa resposta? Não parece estranho essa abordagem de Jesus? Eu tenho certeza que ele não foi pedir perdão. Ele estava ali interessado na cura física. Quem aqui já foi resolver um problema aparentemente pequeno e descobriu que a coisa era muito pior do que você imaginava? Pessoal que dirige aqui, vou fazer uma viagem, vou levar o carro para fazer um alinhamento. Quando chega para alinhar, o mecânico condena os 4 amortecedores, a bucha da balança e fala que a gasto de direção está ruim. Já aconteceu isso com você? O probleminha é que era pequeno. Quando eu passei mal do coração, eu estava com gases. E eu sempre tive problema de gases. Estava na praia de férias, só que tomei o remédio e não passou. Vim para Itaperuna, uma médica amiga pediu para dar uma olhada, falou: Bruno, você está com gases sim, mas pede a médica lá na UPA para fazer um eletro seu. Quando eu cheguei na UPA, a médica fez o eletro e falou assim comigo: sala vermelha agora. Sabe o que eu disse?
Menina, ainda falei assim, menina, não precisa disso. Isso é só dar um remedinho para os gases aqui, tudo resolvido. Ela falou, não, pega a sua veia agora, falou com a enfermeira. Um problema aparentemente pequeno, mas que se tornou, que na verdade revelou um grande problema. E Jesus aqui, diante dessa cena de um homem que é paralítico, que está indo ali, intencionalmente pedindo um milagre, Jesus mostra para ele que ele sabe a maior necessidade. Como médico dos médicos, ele vai tratar a raiz. O paralítico quer andar e Jesus quer dar para ele vida, e dizendo, os teus pecados estão perdoados. Queridos, Jesus não está dizendo que a paralisia foi causada por um pecado específico. É importante isso aqui. Mas havia uma ideia no velho judaísmo de que toda doença é causada por um pecado específico. E se você está doente, é porque alguma coisa você fez. E pasmem, esse pensamento ainda reina lá no fundinho do nosso coração até hoje. Era esse pensamento dos amigos de Jó. Diante da dificuldade de Jó, das provações que Jó estava passando, o que os amigos de Jó disseram? Se você está sofrendo, Jó, é porque alguma coisa ruim você fez. Para sofrer como você está sofrendo, algum pecado específico você cometeu. Jesus desmistificou isso quando os discípulos chegaram para ele e disseram assim, Senhor, tem uma criança cega aqui. Me diz agora, quem é que pecou para essa criança nascer cega? Foi ela ou foi o pai dela? Qual foi a resposta de Cristo? Nem ela, nem os seus pais. Mas essa doença é para manifestar as obras de Deus. É bem verdade que algumas doenças podem ser, sim, consequência de um pecado específico, mas nem sempre é assim. Viver fora do Éden, você está sujeito a várias doenças. As bactérias estão aí, gente. Os vírus estão aí. Isso faz parte da vida fora do Éden. Mas o que é pecado, gente? Por que Jesus diz para esse homem, os teus pecados estão perdoados? Quando a Bíblia fala de pecado, ela não está referindo-se apenas às coisas más que fazemos. E aqui eu tenho que subir nos ombros do Tim Keller, porque ele foi cirúrgico. Olha o que o Keller diz. Pecado não é só mentir, cobiçar, ou qualquer coisa do gênero. É ignorar a Deus no mundo que Ele criou. É rebelar-se contra Ele ao viver sem fazer referência a Ele. É dizer, decidirei exatamente como quero viver a minha vida. Jesus diz que esse é o nosso principal problema. Quando a Bíblia diz que o ser humano precisa se arrepender e crer, sabe que arrependimento é esse que a Bíblia exige? Arrependimento de querer ser o seu próprio Deus, de querer não depender de Deus, mas criar as suas regras e viver para elas. E é isso que Jesus está dizendo para esse paralítico, os teus pecados estão perdoados. A fama de Jesus até esse momento era a fama de alguém que realizava milagres extraordinários. Se você lê o Evangelho de Marcos, até esse momento Jesus não fez essa declaração para ninguém. Os teus pecados estão perdoados. Essa declaração aqui é muito profunda e tem implicações importantíssimas para a vida desse homem, para a sua vida também, quando Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Você agora é um cidadão dos céus. Nenhuma condenação há para a sua vida. O escrito de dívida foi rasgado. A sua cura física é fichinha perto dessa declaração. Porque pensem bem, na ressurreição final, e eu creio na ressurreição final, e eu creio que você acredita também, os cegos vão enxergar, os paralíticos vão andar, a arritmia não vai existir, o câncer não vai existir, o corpo incorruptível, mas e os pecados perdoados? O que Jesus está tratando aqui é da eternidade. Ele está resolvendo o problema lá do Éden, onde nós nascemos num estado de pecado. E é por isso que a nossa maior necessidade não é andar, não é enxergar, mas é ter os pecados perdoados. O que Jesus fez aqui é revolucionário, porque Ele está reivindicando um poder que só é atribuído a Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Nenhum anjo do céu, nenhum homem sobre a terra, nenhuma instituição, nenhum concílio
tem poder para aliviar a consciência pesada de alguém, a culpa dos pecados. Essa é uma prerrogativa peculiar de Deus, uma prerrogativa que é colocada nas mãos de Jesus, e é por isso que Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Aquela comitiva que estava ali para julgar Jesus, quando eles ouviram Jesus dizer: os teus pecados estão perdoados, ali os doutores da lei, os escribas, no coração deles eles disseram o seguinte: como assim? Ele está dizendo para alguém que o pecado daquela pessoa está perdoado? Quem ele pensa que é? Que conversa é essa? O que ele está fazendo é blasfêmia. Louvado seja Deus que o Espírito Santo registrou o que Jesus viu, porque eles não falaram, é só o que passou no coração deles. Versos 6 e 7. Alguns escribas estavam sentados ali pensando, presta atenção, e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Esse aí não é o filho do Zé da carpintaria? Ele não é filho da camponesa? Nós não conhecemos os pais dele? Na mente desse grupo, Jesus cometeu um pecado de morte, porque só Deus pode perdoar pecado, e a Bíblia diz isso mesmo. E se era uma blasfêmia, como a Bíblia diz, Jesus corria risco de vida. Olha o que o livro de Levítico diz: aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor, será morto. Eles têm então uma acusação palpável para dizer: ele está dizendo que é Deus. E a partir desse momento começa uma perseguição contra Jesus Cristo, e essa perseguição vai até a cruz do Calvário. Qual era o problema da perseguição? Por que mataram Cristo? Você já parou para pensar? Não foi porque Jesus ensinou sobre amar o próximo, sobre amar o inimigo. Mataram Jesus porque Jesus afirmava ser Deus. Esse era o problema. Mas se você não acreditar que Ele é Deus, Ele não te salva. Porque para te salvar, Ele precisa ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Essa era a identidade de Cristo. E diante dessa revelação da identidade de Cristo, eles disseram blasfêmia. Jesus então percebendo, verso 8, e Jesus percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhe: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Jesus mais uma vez está demonstrando que Ele é Deus. Como? Dizendo: eu sei o que exatamente vocês estão pensando. Você que está aqui, Jesus sabe o que passa na sua mente agora. Ele sabe exatamente o que você está pensando, porque Ele é aquele que sabe quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Ele é aquele que conhece profundamente, até porque foi Ele que nos criou. E Jesus está demonstrando o tempo todo que Ele é Deus, onisciente, que conhece todas as coisas. E é por isso que Ele olha para aquele paralítico descendo através das cordas e demonstra que Ele conhece a fé, não somente do paralítico, mas de todos, porque o texto diz: vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Jesus se volta para os religiosos e faz uma pergunta profunda. Verso 9: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? No popular e agora, José? Sai dessa. Que resposta que eles vão dar para Cristo?
C.S. Lewis disse que Jesus tem 3 opções em relação a Cristo. Ou Jesus é louco, ou um mentiroso, ou ele é Deus. Se ele é um mentiroso, ele enganou milhões de pessoas e continua enganando até hoje. Se ele é um louco, ele acredita que ele é uma coisa que ele não é. Mas se ele for Deus, e a Bíblia afirma claramente que ele é Deus. Mas preste atenção que você não pode perder esse ponto aqui da mensagem. Se Jesus curasse aquele homem de maneira imediata, ele sairia daquele ambiente sendo reconhecido, sabe como? Um curandeiro, um milagreiro. Essa seria a identidade de Cristo, uma fama de curandeiro, porque facilmente eles faziam isso com Cristo. Quando Jesus multiplicou os pães, qual foi a reação imediata das pessoas que comeram aqueles pães multiplicados por Cristo? Quiseram colocar ele como governador. Vamos fazer ele reinar, porque com ele no trono ninguém passa fome, programa Fome Zero. E Jesus não quer ser reconhecido como um milagreiro. Ele precisa ser reconhecido como Deus que se fez carne, o Filho de Deus, o Deus forte. Jesus não aceitou. Eu já disse para vocês que eu creio que Jesus curava no passado e cura até hoje. Mas o propósito principal de Cristo não é esse. E o que Jesus está dizendo aqui, ele está alegando ser o Senhor do universo, o Criador e sustentador de todas as coisas. Com essa declaração, ele está dentro dos propósitos redentores. Como eu disse para vocês, ele sabe que afirmar isso, que ele é Deus, o levaria à cruz do Calvário. O levaria à crucificação. Logicamente, irmãos, logicamente, pensa aí com a cabeça. Crer é pensar, diz John Stott. O que é mais fácil? Dizer para uma pessoa, os teus pecados estão perdoados, ou dizer para um paralítico, levanta e anda? Pensa aí, Arthur. Tem como verificar se os seus pecados foram perdoados mesmo? Mas se alguém levantar e andar, o que é mais fácil? Fazer uma declaração, os teus pecados estão perdoados, ou dizer para um paralítico, levanta e anda? Eu tenho plena confiança no perdão divino. Sabe por quê? E se você não tem, ore por isso. Existe um testemunho interno. A palavra de Deus faz sentido para você quando o Espírito testifica com o nosso Espírito, aplicando aquela paz que excede todo entendimento. E você tem consciência, e você sabe, Deus perdoou os meus pecados. Mas por que você tem essa consciência? Porque o Espírito testifica, o Espírito fala ao seu coração. O escrito de dívida foi rasgado. Os escribas eram conhecedores da Bíblia, eles sabiam muito bem o que estava escrito no Salmo 103, que eu amo. Bendize, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara as tuas enfermidades. O que Jesus está fazendo aqui diante desses homens é mostrar as suas credenciais messiânicas, onde ele afirma que é Deus, que eles conheciam. E fazendo isso, ele está afirmando ser Deus. Já que vocês não acreditam, então eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus. E que eu tenho autoridade para dizer para alguém, os teus pecados estão perdoados. Vocês querem algo palpável? Termina o texto. Mas isto para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pega o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, sem fisioterapia, Mateus, levantou, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. A expressão Filho do Homem, ela vem do livro de Daniel e ela é importantíssima na Bíblia. É de um rei que recebeu de Deus toda a autoridade sobre todas as coisas.
E o Evangelho de Marcos, ele tem como uma mensagem central mostrar a autoridade de Cristo. O Cristo que tem autoridade para perdoar pecados, que tem autoridade para dizer, vento, para, e que tem autoridade para dizer, toma o teu leito e anda. O homem se levantou imediatamente. Queridos, podem existir pessoas curadas, que em última instância não são perdoadas. Não significa que todo mundo que experimentou uma cura teve os seus pecados perdoados. Jesus curou 10 um dia, um só voltou para agradecer. Podem também existir pessoas perdoadas, cidadãos do céu, mas que não serão curadas. O nosso querido irmão apóstolo Paulo tinha um espinho na carne e teve que conviver com ele até o último dia da sua vida. Perdoado. Mas todas as pessoas que são curadas porque existe poder para serem perdoadas também. Aquele homem foi embora, não somente andando, mas uma nova criatura, filho de Deus. Não sei se todos que deram glória naquela casa estavam dando glória a Deus pela cura ou pelo perdão, ou pelas duas coisas. Eu não sei se eles ficaram mais impressionados de ver um paralítico andar, ou o homem recebeu uma declaração: os teus pecados estão perdoados. Eu costumo olhar para esse texto e fazer uma distinção que eu acredito que é importantíssima para a nossa vida. A distinção da graça e do adicional de Deus. O que eu quero dizer com isso? Davi um dia cometeu o adultério e pecou, e Deus o confrontou. E Deus disse imediatamente para Davi: Davi, os teus pecados estão perdoados. Pequei contra ti, Senhor, contra ti somente. Perdoado estão os teus pecados. Isso é graça. Mas a criança vai morrer, Davi. Davi orou pela criança. E Deus matou a criança. O texto diz isso. É para chocar você mesmo. Ele não recebeu o adicional de Deus. Se esse homem vai embora sem andar, Deus teria sido gracioso com ele? Sim ou não? Sim. Mas Deus deu para ele também um adicional. Levanta, toma o teu leito e anda. Nós não podemos confundir, e nós confundimos isso. O adicional de Deus com a graça de Deus. E quantas vezes você e eu, nós nos alegramos mais com o adicional de Deus do que com a graça de Deus. O filho passa na faculdade, o que nós falamos? É a graça de Deus. Não, isso é só um adicional que Deus está te dando. É só um adicional. Infelizmente, às vezes nós nos alegramos mais com o adicional do que com a graça de Deus. Termino com algumas aplicações para nós. Eu fiz uma visita difícil um tempo atrás. Foi para uma pessoa que eu conheço há muito tempo, desde que eu mudei para Itaperuna praticamente. Um quadro clínico muito sério, 3 cirurgias, um câncer raro. Ele não estava recebendo visita de ninguém, mas resolveu me chamar para ir à sua casa, bater um papo comigo. Na conversa eu percebi a angústia dele. E por conhecer a minha vida passada também, ele disse: Bruno, eu já fiz muitas besteiras na vida. E ele começou a falar isso com muita dificuldade, porque ele está com dificuldade de falar. Mas ele disse algo para mim que eu acredito que muitas pessoas vivem assim. Ele disse assim: Bruno, se isso que eu estou passando é para pagar pelos meus pecados, eu estou disposto. E ali eu tive a oportunidade de apresentar para ele o Evangelho. O Evangelho não diz que você tem que pagar pelos seus pecados. O Evangelho não diz isso. O Evangelho mostra claramente para nós uma boa notícia de que alguém pagou pelos nossos pecados. E esse alguém é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador perfeito, que derramou o seu sangue imaculado na cruz do Calvário,
Quem sabe você está aqui nessa noite e pensa exatamente assim, que você tem que resolver o problema do seu pecado. Porque essa foi a tentativa do primeiro casal que pecou. Quando eles pecaram lá no Éden, eles tentaram resolver o problema do pecado sem Deus. Fizeram roupas de figueira e cobriram-se. Deus aceitou, gente? Não. Deus fez isso. Tirou a roupa deles. Eles tinham que ficar nus diante de Deus. E Deus cobriu eles com aquela roupa feita de animal. Um animal teve que morrer, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 49, 7, 8. Ao irmão verdadeiramente, ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. A ofensa é enorme, gente. O nosso sangue é manchado. Não conseguimos resolver o problema do pecado. É por isso que alguém da mesma natureza teve que morrer na cruz do Calvário, o Filho de Deus, Jesus Cristo. É Deus aplacando a ira justa de Deus através do seu bendito Filho. Onde na cruz do Calvário Jesus diz: tetelestai, está pago, o preço foi pago. Como você vai embora? Reconhecendo que Jesus é Deus, poderoso para perdoar os seus pecados? Ou vai sair daqui como os escribas? Você sabia que algumas pessoas saíram pior de um encontro com Cristo? Nós vamos olhar para um, pelo menos. O jovem rico. E você, como você vai embora? Jesus deu uma ordem para aquele paralítico: levanta e anda. Mas ele não tinha capacidade de levantar e andar por si só. Mas isso é o Evangelho, gente. Quando a Bíblia diz: se arrependa e creia, é Deus que nos capacita a fazer isso. Por isso que o Evangelho é uma belíssima, de uma boa notícia. E olha como Agostinho sintetizou isso no passado. Projeta para mim, por favor. Trabalhar e correr me manda a lei, contudo não me dá nem pés nem mãos, mas o Evangelho traz melhores novas, convida-me a voar e asas me dá. Você ouviu a voz de Cristo nessa noite? Chegou a hora que os mortos ouvirão e viverão, diz o Evangelho de João. Segunda aplicação: por que o texto começou dizendo entrou novamente em Cafarnaum, gente? Por que destacar essa cidade? Por que dizer mais uma vez ele entrou em Cafarnaum? Nenhuma outra cidade na Palestina parece haver usufruído tanto da presença do nosso Senhor. Cafarnaum foi onde os seus milagres foram realizados, onde ele ensinou com abundância. E Cafarnaum nos lembra de que aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Olha o que Jesus diz sobre Cafarnaum. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno? Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Quem sabe, você que já ouviu tanto de Jesus, mas ainda não se posicionou. Você, Cafarnaum, porque aqui muito foi dado, muito será cobrado. Não pense que você é inocente. E tu, Cafarnaum, é um privilégio ouvir as boas novas, mas ao mesmo tempo isso é muito sério. Ouvir e endurecer o coração. Hoje, se ouvirem a tua voz, não endureçais o vosso coração. Terceira, existem situações que nós enfrentamos que parecem um atraso de vida, gente.
doenças, fatalidades, perdas, prejuízos, decepções, mas na verdade podem ser instrumentos de aproximação, de encontros com Cristo. Para pensar que aquela paralisia foi um instrumento de Deus para aquele homem ter um encontro real com Cristo. Uma paralisia, uma doença. Quantas pessoas passaram a buscar o Senhor quando os problemas vieram? Quem sabe aquilo que você está vivendo não é um instrumento de Deus para você dobrar os joelhos e dizer: Senhor, me ajuda. Quem sabe? Quarta aplicação: será que não devemos repensar sobre o esforço que devemos ter para levar uma pessoa aos pés de Cristo? Eu me pergunto, irmãos, de verdade, se eu teria a mesma disposição dos 4 homens. Nós, como igreja, nós temos um desafio, e novos membros, vocês que foram recebidos como membros nessa noite, vocês têm um desafio. Sabe qual é o desafio? Não é agora levar Cristo às pessoas. E nós não devemos medir esforços para isso. A soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana. Você pode ser um instrumento para promover um encontro entre Jesus e uma pessoa. Esses homens mudaram o método, gente. Eles fizeram adaptações, foram ousados. E às vezes nós precisamos disso também. Olha o que o pastor Hernandes diz. A mensagem é sempre a mesma, mas os métodos podem e devem ser adaptados de acordo com as circunstâncias. Eles pensaram bem: se as portas estão fechadas, vamos pelo telhado. Mas vamos colocar esse homem aos pés de Cristo e deixa Jesus resolver isso. Nós não temos poder para converter ninguém, mas nós podemos sim promover um encontro. É nossa responsabilidade. Por último, essa narrativa é um retrato que nos encoraja a buscar o Senhor em oração, colocar diante dele as nossas necessidades e não ficar à margem da multidão, mas escalar o telhado. Mesmo diante das dificuldades, olhar com os olhos da fé para um Jesus que é todo poderoso, pedir perdão, a graça do perdão, pedir a Jesus a graça do verdadeiro arrependimento, pedir a Jesus a graça da plenitude do Espírito Santo, mas pedir também o adicional, pedir por cura, pedir por uma transformação de uma situação, pela sua vida financeira. Jesus não fica chateado com você quando você coloca em ordem a sua vida, reconhecendo que você precisa da graça de um relacionamento íntimo, profundo com Ele, e assim você precisa: Senhor, eu vivo aqui fora, eu vivo fora do Éden, nesse mundo, eu estou com esse problema financeiro, eu estou com esse problema de relacionamento, eu estou com esse problema, e Tu és poderoso para fazer, para realizar. Termino com uma citação do John Newton. Olha o que o John Newton está dizendo: você está se achegando a um rei, traga com você grandes petições, pois seu poder e graça são tais que ninguém poderá um dia pedir demais. Coloque diante de Deus nessa noite o pedido da graça. Peça a Deus o adicional também, aquilo que tem angustiado o seu coração. Se você enfrenta na área da saúde, peça a Deus pela cura. Peça a Deus pelo seu trabalho, pelo seu namoro, pelo seu casamento. Curva a sua cabeça. Tenha um tempo de oração. Fale com o Senhor nessa hora. Você está diante de um rei. Você fala com Deus Todo-Poderoso. Ele já abriu as suas mãos um dia
na cruz, o Deus Filho. Coloque seu pedido diante do Senhor. Quem sabe também hoje é dia de resgatar aquele pedido que você parou de orar. Você entendeu que não é da vontade de Deus. Quem sabe? Suplique ao Senhor. Peça a misericórdia de Deus. Deus, escuta, Senhor, a oração do teu povo. Nós nos aproximamos de Ti em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Filho do homem, o mediador, o Emanuel, o Deus conosco, o Messias, o Príncipe da paz. Precisamos da graça do arrependimento. Precisamos da graça que é a plenitude do Teu Santo Espírito. Mas Deus só sabe o quanto nós carecemos também de situações da intervenção do Senhor em várias áreas da nossa vida. Carecemos, Deus, na área do emprego, do sustento, da saúde, do nosso emocional que oscila tanto, das angústias mais profundas do nosso coração, dos nossos relacionamentos com esposa, marido, filhos, pais, nos nossos estudos, com os nossos vizinhos. Queremos colocar tudo isso diante de Ti, na certeza de que Tu és suficiente para todas essas coisas. Se tem algo que nós estamos pedindo ao Senhor que não está em harmonia com a vontade do Senhor, Deus, muda o nosso coração. Transforma o nosso coração num coração grato, cheio de contentamento. Nos ensine, assim como o Senhor ensinou o apóstolo Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação, porque Tu és um Deus que nos fortalece. Fortalece o Teu povo. No nome de Jesus. Amém.